Olá Brasil, olá você aí de casa, eu espero que você esteja bem. Hoje nós estamos aqui para resolver mais um exercício da prova de 2023 do TJ São Paulo para escrevente técnico judiciário. E dessa vez a gente vai resolver um exercício de raciocínio lógico, de proposições lógicas, de equivalência, então vem comigo que vai ser bem legal. O mais importante dizer é que para a resolução desse exercício é importante que você já tenha estudado equivalências lógicas e que você já conheça um pouquinho sobre os conectivos, já conheça um pouquinho sobre proposições compostas para que você consiga entender a resolução desse exercício. Se você nunca ouviu falar nada sobre isso, se você nunca ouviu falar, eu tenho um recadinho para você que está ali. Você pode conhecer um pouquinho melhor sobre, de forma bem completa, toda a parte de matemática e raciocínio lógico no meu curso completo rumo à aprovação por apenas R$ 39,90 por mês, ok? Mas se você já estudou sobre isso, então vem comigo que vai ser bem legal. O exercício diz o seguinte: um pouco antes de entrarem para prestar a prova de um concurso, 5 pessoas fizeram afirmações que soaram um tanto parecidas. Então nós temos a afirmação da Letícia, do Pedro, da Mércia, da Célia e do Rodrigo. Muito bom, já já a gente vai ler aí as afirmações. 2 dessas pessoas disseram afirmações logicamente equivalentes entre si. Essa dupla de pessoas é... Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho a ideia de equivalência e a ideia de proposições compostas. Quando a gente está falando de proposições equivalentes, nós estamos falando de 2 proposições que tem a mesma tabela verdade, tá? Então a tabela verdade de uma vai ser igual à tabela verdade de outras. Ou seja, elas querem dizer a mesma coisa, só que usando de formas diferentes e muitas vezes usando conectivos diferentes, ok? Cada tipo de proposição composta vai ter uma forma de você escrever proposições equivalentes. No caso aqui, se você for observar, todas as proposições que estão sendo trabalhadas são proposições que usam aí como o conectivo principal, o conectivo se então, né? A chamada condicional. Vou colocar aqui, ó, vou grifar aí. Ok? Se então, repara que todos eles tem o se então. Quando a gente fala de se então, nós temos 2 tipos de equivalências. Vamos lembrar aí? A primeira equivalência, então se eu pegar lá, se A, então B, ok? Eu vou ter 2 tipos de equivalência, que eu vou utilizar esse sinalzinho de igual para mostrar a equivalência. A primeira delas, a primeira equivalência, é a chamada contrapositiva. O que você faz isso? Você vai inverter as 2 proposições, a antecedente com a consequente, ok? E você vai negar as 2, mantendo ali o conectivo. Como assim, Felipe? Ó, vai ler a proposição de trás para frente negando. Então vai ficar não B, então não A, ok? Essa daqui é chamada de contrapositiva, beleza? Mas existe uma outra equivalência quando a gente fala da condicional, que é o quê? Se A, então B é logicamente igual, a gente vai chamar essa equivalência de Neymar, né? Neymar. Por quê? Você nega a primeira proposição e o Y do Neymar vira o ou, o símbolo do ou, e mantém a segunda proposição, ok? A gente vai chamar essa proposição aqui de Neymar. Eu sei que a dica é ruim, né? Mas que ajuda a gente a lembrar. Neymar nega ou mantém, ok? O que a gente vai observar? A gente vai observar aqui que como todas as proposições, todas as afirmações da Letícia, do Pedro, da Mércia, da Célia e do Rodrigo, todas elas têm o conectivo se então, isso vai nos mostrar que não vai poder ser a equivalência do Neymar. Por quê? Porque o Neymar ele usa o conectivo ou e não o conectivo se então. Agora, enquanto a contrapositiva, olha só, ela mantém aqui o nosso conectivo sim então. Então, que a proposição usada nesse exercício, logicamente, vai ser a contrapositiva. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos construir aí as proposições equivalentes. Vou construir aqui embaixo. Primeiro, começando pela Letícia.
Letícia. Deixa eu só mudar aqui a cor. Vamos colocar aqui preto para visualizar melhor e encaixar aqui. Muito bom. Como que vai ficar a equivalência da Letícia? Então, repara, eu vou manter o sim, então. Opa, não ficou escuro aqui. Agora sim, vou manter o sim, então. Só que eu vou ler, começar do final, negando. Então, olha lá, vai ficar assim, ó. Se o concurso é longo e é difícil, então os candidatos estudam. Então, vou começar a ler da segunda proposição, negando. Se os candidatos não estudam, ok? Então, e agora eu vou pegar a primeira proposição e negar. Só que aí tem um pequeno detalhe, né? Não sei se pequeno, mas um detalhe importante. A primeira proposição, olha só, é uma proposição que também é uma proposição composta com o conectivo e. E como que eu vou negar essa proposição com o conectivo e? Eu tenho que usar a lei de Morgan. O que diz a lei de Morgan? Ela serve para negação de proposições que usam o conectivo e o conectivo ou. E ela fala o seguinte: para negar uma proposição desse tipo, eu tenho que negar a primeira proposição, trocar o conectivo e negar a segunda proposição. Então, se o conectivo for e, eu troco por ou. E se o conectivo for ou, eu troco por e. Então, como vai ficar aqui? Se os candidatos não estudam, então o concurso não é longo, o e vira ou não é difícil. Ok? Beleza. Excelente. Então, o que você vai reparar? A Letícia, então, deixa eu só colocar aqui em negrito para que a gente possa identificar. Eu vou analisar se algum outro candidato falou uma proposição igual a Letícia. Aí olha aqui, ó, o Pedro falou se os candidatos estudam, não, se os candidatos não estudam. A Mércia, ó, repara, é bem parecida. Se os candidatos não estudam, então o concurso não é longo e não é difícil. Opa, o que tem de diferente? A Mércia não trocou o conectivo aqui, tá? Então não é equivalente. A Célia, se o concurso não é longo, não. E o Rodrigo falou se o concurso não é longo, também não. Muito bom. Então a Letícia não falou igual com ninguém, então eu posso cortar aqui a letra A, ok? Vamos lá. Vou agora analisar o do Pedro. Vamos ver. Vou fazer o mesmo processo, tá? Um exercício um pouquinho demorado, mas depois que você entende, depois fica mais fácil, né? Como que vai ficar a contrapositiva do Pedro? Se, volto de trás para frente negando, o concurso não é longo ou não é difícil, então os candidatos não estudam. Tá? Então repara aqui. O que eu fiz? Eu neguei a primeira proposição, trocando o conectivo, e neguei a segunda proposição aqui, mas como não precisou, né, de trocar o conectivo aí. Vamos ver. A Letícia a gente sabe que não falou igual, né? Não falou a mesma proposição. Vamos analisar a Mércia, né? Então, se o concurso não é se o concurso não é longo ou não é difícil, então os candidatos não estudam. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Se o concurso não é longo, eu que não coloquei aqui, né? Não é, faltou, peraí, deixa eu pôr aqui. Não é longo ou não é difícil, então os candidatos não estudam, tá? Se o concurso não é longo ou não é difícil, então os candidatos não estudam. E é justamente aquilo que foi dito pelo Pedro. Então, o Pedro e a Célia falaram proposições equivalentes. E com isso, a resposta certa é a letra E, Pedro e Célia, e a gente nem precisa testar as outras possibilidades, porque já descobrimos duas pessoas que falaram proposições equivalentes. Então, um exercício relativamente longo, né? Precisa ter bastante cuidado, porque é muito fácil se embananar, se perder nesse tipo de exercício. Aqui, com os recursos computacionais, fica um pouquinho mais fácil, eu pude reduzir um pouquinho a letra, deixar tudo na mesma linha, mas quando a gente está na coluna lá no texto do exercício, às vezes a gente não tem espaço suficiente para trabalhar dessa forma mais cômoda. Por isso é muito importante que você já tenha ali uma familiaridade, que você já tenha feito exercícios similares para que na prova você consiga desenvolver bem o seu raciocínio, ok?
E você, pessoal, o que que achou dessa resolução? Você gostou? Então deixa aqui o seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.